Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Dentro desse capítulo, a Bíblia menciona alguns personagens que põem nome a personagens importantes. Observamos que a Bíblia habla de Naamán, o jefe do exército sírio. A Bíblia habla de Eliseu. A Bíblia habla de Geazi, o servo de Eliseu. E também a Bíblia habla de uma muchacha que o escritor não ha posto nome. E sobre esta muchacha com ela, iremos aprender algo nesta noite, porque ela nos ensinará coisas maravilhosas. Dois personagens podemos destacar aqui, que era Eliseu e Naamán, duas autoridades. Uma autoridade profética e a outra observamos que ele era um general do exército do rei de Síria, era varão grande delante de seu Senhor e lo tinha em alta estima. É muito difícil exercer a função que Naamán exercia e agradar tanto ao rei como ao povo. E observamos que a Bíblia destaca que ele era um homem valoroso e lo tinha em alta estima. Era um homem importante. E Eliseu era o profeta do Senhor. Observamos que o versículo que leemos, esse homem era o jefe das forças armadas. E a Bíblia diz, a partir do versículo 2, que de Síria haviam saído bandas armadas e levaram cautiva de guerra a uma muchacha, que a Bíblia não põe nome, mas isso não importa, porque mesmo sem ter nome, ela vai ensinar-nos. E quero ser rápido para não cansar os irmãos. O que esta muchacha pode ensinar-nos? Ela nos ensinará coisas que tu e eu, sendo livres, sendo servos de Deus, não sabemos muitas vezes como atuar. Mas um prisioneiro de guerra nos vai ensinar nesta noite por meio da palavra do Senhor Jesus. Amém? A primeira coisa que podemos destacar, que esta muchacha me ensina a mim, e creio que a ti também, é a saúde mental que ela tem. Observamos que ela era cautiva de guerra, mas ela tinha uma mente sana. Ela não tinha a mente enferma. Deveria ser rancorosa por seu cautiverio. Ela deveria estar ali enojada por haver sido levada por as bandas armadas e agora estava servindo dentro da casa de Naamán, aquele que foi o agressor que comandou as tropas que havia destruído seu país. Mas ela estava agora prisioneira de guerra, ali dentro da casa de Naamán, servindo a senhora, a esposa de Naamán, a Bíblia disse. Mas ela tem uma mente sana, e a primeira coisa que aprendemos é ter uma mente sana. Não é o lugar, irmãos, não é o lugar onde estamos que nos hará florescer ou não. Nossa mente tem um poder de influência sobre nós outros tremendo. Em tratamentos de saúde, os irmãos sabem perfeitamente disso, que a medicina alega que a saúde mental é um fator muito favorável para a cura de diversas enfermidades. Os irmãos podem observar que a enfermidade do câncer é uma enfermidade que não tem cura. Uno convive com ele hasta saber que lo tem. Mas quando ele se entera que tem, ele morre, porque a mente lhe mata. Porque ele vai colocando fim à sua vida mentalmente. Mas aqui vamos aprender por a palavra do Senhor que quando a mente é sana, o corpo pode estar prisioneiro, mas aún assim floresce e prospera. Não é no deserto que muitas vezes atravessamos que será um problema para não florescer. O deserto não é um problema para que a igreja, para que tu e eu não vengamos a florescer e a produzir, porque os que são chamados para produzir, ele independe do suelo, ele independe da terra. Os irmãos observem que inúmeras vezes usamos aqui exemplo da palmeira. A palmeira ela não depende da terra, se é uma terra boa, se é negra, se é de pedra, não importa. Ela é uma planta
que ha nascido para prosperar e para produzir. Em casa tenho uma, ele estava ensinando ao pastor Isaías como o cerezo já ultrapassa o muro e a palmeira apenas se nota que ha crescido algo, e ambos foram plantados juntos, mas ela já não se move em seu tronco. E quando chega o inverno, o cerezo se queda um palo seco, sem nenhuma hoja verde. E o inverno pode nevar, mas não afeta a palmeira, porque ela está hecha para resistir, ela independe do suelo, ela independe da terra. Mas a igreja de Cristo foi chamada com o mesmo perfil da palmeira, mas ela não resiste deserto, ela não resiste provação, porque quando a provação chega, desvanecemos, perdemos a esperança, perdemos a alegria, perdemos a fé, perdemos a convicção, e lo mais grave, olvidamos o que o Senhor já hecho atrás. E isto é grave. Muitas vezes, irmãos, somos fracassados em nossos projetos porque nós outros mesmos minimizamos o poder de Deus que está sobre nossas vidas. E em muitas situações não somos mais prósperos porque em nossa aprovação não hemos adorado a Deus, não hemos produzido, hemos deixado que o vento arrancasse nossas hojas verdes e não hemos conseguido florescer, porque o vento arrancou nossas flores, as nossas hojas, então não hemos florescido por isto. Mas a palavra do Senhor nos ensina que quando estamos mentalizados de que fomos chamados para produzir e para florescer, Satanás não tem o poder de destruir nossas vidas. Não tem poder. Ele não tem poder para callar a voz do adorador. Mesmo sendo provado em seu deserto, ele se levanta e adora e glorifica. Um exemplo bíblico, vamos ao livro de Jó. Jó foi chamado para adorar a Deus. O próprio Senhor testifica de Jó, mas o inimigo também estava observando a Jó, e Deus permite Jó ser provado. Quando Deus te permite ser provado a ti e a mim, não é para mostrar que Ele está distante, não, é para provar nosso caráter, se lhe servimos por amor ou se é por intercâmbio de algo, de favor ou de um milagre ou de qualquer coisa. Mas, irmãos, resumindo, Jó sepulta 10 hijos. Tu sabes o que é isso? Sepultar 10 hijos, perder toda a sua riqueza, ter riqueza, e de repente te vês remorcando-se em la ceniza, arrascando suas llagas e suas heridas. Quando todos pensavam que ele adorador murmurava, ele levantou-se del polvo, e a Bíblia disse que Jó buscou forças, se levantou, e Satanás esperando a murmuração de Jó, mas a Bíblia diz que ele levantou para adorar e para glorificar a Deus. Quando todos diziam, eu sei que tu estás destruído, eu já estou convencido de que tu eras história, e Jó se levanta e diz, eu também sei de algo que vocês não sabem. Capítulo 19, versículo 25, e sabe o que sei? É que mi Redentor vive. Aleluia. Então não dependemos de lugar, não dependemos se teremos a nosso lado amigos, se somos cautivos de guerra, mas se nossa mente funciona, se nossa mente nos diz que nosso corpo está livre, estamos livres. Aleluia. Há poucos dias atrás vi circulando por las redes uma imagem de um cavalo enorme atado em uma silla de plástico. A mente lhe manteria preso, porque se ele supiera a força que ele teria, arrancava as silhas e saía disparado, mas sua mente lhe dizia, está preso, eres prisioneiro. E muitas vezes o inimigo atua, sabe de onde? Em nossa mente. Ele procura mentalizar-nos de que somos fracassados. Mas fracassado é Satanás, porque a igreja do Senhor não é fracassada, a igreja é poderosa para adorar a Deus. Glória a Jesus. E em um paralelo que hacemos aqui, não vamos ler todos os versículos, mas os irmãos vão ver que esta muchacha está prisioneira de guerra. Sabe o que é isto? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas ela é prisioneira de guerra. O exército de Naamán foi a Israel e levou cautiva a muchacha.
ha habido destruição. E a Bíblia diz que Eliseu era profeta e esta muchacha vai ser um puente para o encontro de ambas autoridades. Porque Naamã, ela rapidamente se dá conta de um problema que Naamã tinha. E ela foi usada por Deus para apresentar a solução mesmo em seu deserto. Em nosso deserto somos solução e não problema. Quando a igreja mentalizar que no deserto ela é solução, pararemos de quejar e de murmurar a Deus. Porque somos solução para este mundo. A igreja é a solução. E em um paralelo com Geazi, o servo de Eliseu, era um moço livre. E era um moço que estava criado a los pés de um profeta. E às vezes, irmãos, pensamos que a culpa é do líder, é do pastor, é do ministério, é da irmã, é da irmã. Não, a culpa somos nós outros. Porque Geazi tuvo um professor, um maestro, que era um homem poderoso. Porque a Bíblia diz que Eliseu era poderoso. A Bíblia nos diz que depois da morte de Eliseu, ele foi sepultado. E na sepultura de Eliseu, enterraram outro morto. Quando o morto tocou os ossos de Eliseu, ressuscitou. Porque Eliseu era um homem poderoso. Aleluia. E às vezes nos limitamos porque nós outros minimizamos o poder de Deus. Mas mire para Deus nesta noite e diga: meu Deus, como os meus cantam, és um Deus grande, és um Deus enorme. Não há problema, estou no vale e no deserto, mas o Senhor me chamou para adorar. Deus não me disse dentro do templo com o aire acondicionado posto no verano, é onde se deve adorar. Jesus disse para a mulher: em todos os lugares o Senhor busca adoradores que lhe adorem em espírito e verdade. Aleluia. De repente a niña se dá conta de um problema de Naamã. Naamã era um homem valeroso, segundo a palavra. Naamã era um homem importante, mas Naamã era um homem oprimido. Naamã era um homem escravo de uma enfermidade. E lá a escrava vai liberar um homem livre. Pare para entender o mistério de Deus. Todo vale, todo deserto, todo caos, existe algo escondido por detrás. Existe algo escondido por detrás. Tu eres solução para isso. Observe que ela se dá conta da lepra de Naamã. E ela rapidamente, a Bíblia diz que ela se dá conta da lepra de Naamã e ela habla a sua senhora. Outro detalhe importante: estou em outro lugar que não é minha casa, mas não me olvido do Senhor de minha casa. Não olvido o Deus de minha casa. A atualidade nos leva a entender que a igreja de Cristo, muitos, não são todos, não vamos generalizar. Muitos, quando salimos do templo, olvidamos do Deus do templo. Olvidamos ao Senhor do tabernáculo. E pensamos que o Senhor não nos vê fora. E aí fora, não defendemos nossa integridade, não defendemos nossa fé. Esta muchacha tinha todo para ser rencorosa, para envenenar a vida de Naamã, porque ela tinha acesso, trabalhava, servia, ela podia buscar uma forma de envenenar a Naamã e dizer: te vou matar, porque tu has destruído meu país. Não, ao contrário, ela não era rancorosa, ela decide ser, ela sente a angústia de Naamã e ela propõe ser um instrumento de milagre. Dentro do cativeiro, propõe ser um instrumento de milagre. Paramos para pensar como isto é importante. Que em nosso cativeiro, em nosso vale, em nosso deserto, ser um instrumento de milagre. Mas é mais comum, irmão, é mais normal sumarmos à deficiência ou ao problema que estamos dispostos a ser instrumento de provisão, de ser instrumento usado por Deus. A igreja é a solução para o mundo inteiro.
mas são poucos os que se posicionam para ir em contra ao mundo e mostrar um rumo ao mundo. Estamos mentalizados de que a igreja perdeu a essência, de que a igreja perdeu o poder, de que o poder era para Eliseu, era para Elias, era para Pablo, era para Pedro, era para Juan, e era para os apóstolos. E a igreja está acostumada a viver em uma vida pobre de poder. Fomos instruídos e estamos mentalizados de que o bautismo com o Espírito Santo era coisa passada. Curas de enfermidades eram coisas passadas. Isto hoje em dia já não existe, porque a igreja é outra, os tempos cambiaram. Nós outros colocamos limites ao poder de Deus. Mas se a igreja decide ser instrumento de milagre, bautismo com o Espírito Santo será pão de cada dia dentro da casa do Senhor. Curas e milagres será algo normal dentro da igreja. Línguas estranhas será algo normal dentro da igreja. O maior dos milagres, que é a conversão de um pecador, será algo normal em nossos dias, porque a igreja ha decidido sair do quadro e crescer em autoridade e em poder. Decía antes para os jovens: se eu me propongo a ser um empresário e tu luta por ele, tu conseguirás. Não aceite que alguém venha pisar em tus sonhos e em tus promessas e minimizar o teu chamado. Não permitas isto, porque esta é uma obra do inimigo. Mentalizem-se de que a igreja foi chamada para ser poderosa. A igreja primitiva, pastor Isaías, era uma igreja perseguida. A igreja primitiva era uma igreja que era oprimida. E se o evangelho chegou a ti e a mim em nossos dias de hoje, foi porque nada, nem nadie ha podido mentalizar a igreja primitiva de que ela não cresceria. Aleluias. Meu ministério será pobre quando eu permita e me mentalize de que nunca seremos prósperos. Não, senhores, não vamos permitir isto. Sonhe com coisas grandes. Seja instrumento de milagre, seja providência no deserto, seja aquele que é exportador de vida para aquele que não tem vida, seja portador de esperança para aquele que está pensando em quitar sua própria vida, porque Cristo está em ti. Se Jesus está em ti, algo sobrenatural acontece. E esta muchacha estava mentalizada, mente sana. Como está, irmãos? Como anda a estrutura e a organização de nossos pensamentos? Nós outros já escrevimos em nossos dias o fracasso da semana que vem, as pérdidas que vamos ter, as lágrimas são antecipadas. E a igreja de Cristo não pode andar assim. A igreja de Cristo ela tem que ter uma mente sana. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos capítulo 1, o Senhor Pablo escrevendo a los romanos dizendo: e por não glorificarem a Deus, por glorificarem a la criatura mais que al Criador, homens adúlteros, prostitutos, feiticeiros, homicidas, profanadores, adúlteros, toda classe de mal eles fazem, detratores da verdade, caluniadores, difamadores, glutones. Aí a palavra do Senhor disse assim: Deus los ha entregado uma mente reprovada, para que haga todo o que a eles lhe conviene. Quando o homem tem a mente reprovada, ele hace qualquer coisa e ele não se arrepende de seu pecado. Quando tem a mente depravada, ele está, dá igual todo lhe dá igual. Mas a igreja não. A igreja tem um modelo. A igreja tem a palavra como instrução e como guia. Então, primeira coisa, saúde mental. Como está a organização e a estrutura? É uma das primeiras armas que Satanás vai usar. O pastor Isaías me mirou feio, aí começa, a mim não me gostou. Há quanto tempo que não nos vemos lá? 2 anos ou mais. Aí o pastor Isaías não é inimigo comigo, aí Satanás é verdade, não é isso. Começa a trabalhar. Daqui a pouco, o inimigo começa a trabalhar em minha mente e eu começo a crer que isto é verdade. E ele me controla, e ele me cega aí, para que eu não veja nada mais. Solamente me foque no problema. Os irmãos acordam aqui do estudo bíblico de Neemias.
Neemias, não vamos conseguir, nossos adversários se levantaram e aí muitos escombros. Neemias disse: parem de mirar os escombros e foquem no muro. Pare de mirar os adversários e foquemos no trabalho que temos que fazer. Pare de mirar escombros e foque no trabalho que foi posto sobre tus manos para realizar para o reino de Deus. Quando focamos no muro, olvidamos os escombros. Mente sana. Não deixa Satanás enfermar tu mente, porque quando ele controla a mente, ele tem o poder sobre o corpo, porque a mente é a organização dos pensamentos. Ele te vai levar prisioneiro, sendo livres. Ele te vai levar prisioneiro. Ele te vai meter em um quarto escuro e te vai dizer: tu não podes sair por aquela porta. Não há para ti esperança e não há solução, porque ele conseguiu, irmãos, manter nossa mente presa. Mas se libere nesta noite por el poder da palavra de Cristo e avance, e volta a avançar. Organize a estrutura da mente. Não permita ameaças de quem não conhece tua história com Deus. Não permitas. Muitas vezes Deus nos permite alguma enfermidade física para provar nossa fé, para provar o caráter de Cristo em ti e em mim. E sabe, irmãos, e muitas vezes pensamos que aí é o fim. Muitas vezes Deus permite uma mala relação para provar como está esta organização mental. Mas quando eu me foco em Cristo, todo o demais é solucionado. Então, não é esse lugar. O corpo pode estar controlado, mas minha mente está. Meu corpo pode estar preso na casa de Naamã, mas minha mente está no Deus de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda coisa que tu e eu devemos aprender com esta muchacha. Na Bíblia habla muito de Naamã e de Eliseu, e não habla tanto desta muchacha. Mas segunda coisa que aprendemos com ela: não espere ser consolado. Seja consolo para alguém. Não espere que alguém te abrace e seque tuas lágrimas. Vem-te sangrando tu, mas seque lágrimas de outros. Aleluia. Estamos acostumados a ser mimados, a querer que todo mundo venha a nosso lado e nos abrace e disse: estou contigo nesse. Não, em tu miséria, em tu problema, em tu dolor, se a provisão de solução para outros. Esta é a função da igreja de Cristo. O Senhor nunca disse que a igreja seria poderosa economicamente. O Senhor disse: eis que vos dou poder para pisar escorpiões e serpentes e nada vos hará dano. Eis que vos dou poder para poner as mãos sobre enfermos e eles serem curados. Mas a Bíblia disse também: mas se perseguiram os profetas que foram antes de vós, assim também perseguirão a vós. E não espere, porque mire, irmão, para a situação desta linha: prisioneira de guerra, poderia estar esperando o consolo da mulher, da ama da casa. Não se preocupe, porque agora cuidaremos de ti como hijo. Rapidamente ela se deu conta: este homem destrui minha terra, mas ele tem um problema. Ele está destruído. Ele põe seu traje de general por fora, mas seu interior está controlado. E ela decide entrar em um lugar onde nada vê. Quer dizer, no interior da vida de Naamã, como solução de seu problema. Nadie veía o problema que Naamã tinha depois que ponia seu traje. Mas a muchacha se deu conta. E observe que ela não espera ser consolada. Não espera que alguém vá vir abrir a porta de tu prisão. Não, abre a porta tu.
quando aprendemos isto. Salmo que leemos aqui, 119 a 23. Disse: todos se levantam contra mim, mas eu medito em tus estatutos. Aleluia. Glória a Deus. E ela decide então a se posicionar. E em algum momento, irmãos, Deus vai permitir que aqueles ou aquele que te transtornou te busque para algo. Então será o momento da vingança. Deus vai permitir que aqueles que te transtornaram em algum momento dependa de ti para algo. Porque com isto, Deus estará provando o caráter de Cristo em ti. Tenha cuidado. Passe ser aprovado o dia em que o exame chegar. Porque este exame chega para todos. Aquele que te acusou de algo, Deus vai fazer com que um dia ele te necessite para algo. É lei de vida. Deus vai permitir isso. Porque Deus quer provar em ti o caráter de Cristo. Aleluia. Naamã jamais pensou que ao levar a muchacha prisioneira, ele estaria levando para dentro de sua casa a cura. É por isso que a Bíblia nos ensina que o deserto de um servo ou de uma serva de Deus tem um propósito. Todo tem um propósito. Mas o dia em que ele necessitar-te, se posicione como Isaac. Hablamos semana passada. Observe que a Bíblia disse que Ismael foi tirador de arco para defender o poço de sua madre Agar em el deserto, defender de los filisteus. Al contrário de Isaac, hablamos semana passada, quando os filisteus vinieron e disseram: esta água é nossa, Isaac disse: quédenselo, porque Deus me deu a mim la nascente de las aguas. Então, quem tem a fonte de los ríos e de las aguas, não pelea por poço. Aleluia. E ela decide, então, ser esta provisão para Naamã. Vamos seguir. Terceiro lugar. Terceira coisa que aprendemos aqui com esta muchacha. A Bíblia habla no capítulo 12. Selecione bem tus relaciones. Selecione bem tus relaciones. Malas companhias, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 33 e 34. Malas companhias e malas conversações corrompem as buenas costumbres. Mas és meu amigo. És profano. Habla só tonteria, mas é meu amigo. O Senhor te está observando. Devemos selecionar, irmãos. São escarnecedores, mas são meus amigos. Que é o que a Bíblia, um irmão rápido de Bíblia, habla em Salmo 1, versículo 1. Leia aí, um irmão. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nem silla de escarnecedores se ha sentado. E que diz no início do versículo? Bem-aventurado ele que não anduvo em conselhos de malos. Nossas amistades, nos promovem ou nos bloqueiam? Nossos relacionamentos nos acerca a Cristo ou nos distancia de Cristo? Os irmãos veem no livro de Gênesis capítulo 13 e o versículo 14, ayer hablávamos disto. Deus havia hecho para Abraão uma grande promessa. Abraão levava o peso de uma grande promessa. E a Bíblia diz que Abraão leva consigo a seu sobrinho Ló. Deixa a Bíblia aberta aí, Gênesis 13, 14, que logo vamos ler. E ele leva seu sobrinho Ló, mas Ló era um problema. Ló era uma pedra no sapato de Abraão.
Irmãos, muitas vezes tu está andando em um determinado lugar e há uma pedra, por mais pequena é sapato, e muitas vezes não quer parar assim, mas vai chegar um momento que é que parar para sacar essa pedra. Porque ela vai começar a molestar de uma maneira que vai chegar um momento que tu não vais conseguir mais andar e vai ter que parar para sacar essa pedra do sapato. E Ló era esta pedra do sapato de Abraão. Depois que Ló disse, mira, não podemos caminhar juntos, porque tu não me haces prosperar, tu me bloqueia. Mira que diz o versículo 14 do capítulo 13. Quem não tem? Gênesis 13, 14. Não, 13, 14. Mira, e Jeová dijo a Abraão, depois que Lot se apartou de ele: mire, alza agora tus ojos e mira desde o lugar onde está hacia el norte e al ocidente e al oriente e al ocidente, porque toda a terra que ves darei a quem? A quem? A ti e a tu. Então Ló era bloqueio. Ló bloqueava algo na vida de Abraão. Quantas vezes a promessa está aí esperando e eu estou agarrado a alguém que me bloqueia? Não, ele está equivocado, mas é meu amigo. É um bloqueio. É um bloqueio. Tu te tens que escapar para salvar-te. Mira, esta semana uma notícia, não tem nada a ver com isso, mas me impactou uma notícia quando estudava aqui, meditava. Que coisa. Há momentos, irmãos, que há que tomar uma decisão brutal. Há momentos em nossas vidas em que temos que deixar supostos amigos, porque nos bloqueiam, porque não servem para acompanhar a promessa. Ló era sobrinho de Abraão, mas não servia, era bloqueio. Creio que os irmãos han visto essa semana, saiu nas notícias, em la Amazônia colombiana, uma aeronave cai, 4 criaturas pequenas, desde 1 hasta 13, a maior tinha 13 anos, todos se quedaram malheridos, e as niñas se quedaram alrededor de la madre herida, 4 dias hasta que morreu a madre, ali em uma avioneta dentro da Amazônia de Colômbia. Chegou um momento, nos últimos momentos de vida da madre, uma niña, a maior de idade, tinha 13 anos. Os irmãos podem buscar, ha salido as notícias aqui. E chegou um momento em que a madre lhe dá uma recomendação e uma missão para a muchacha de 13 anos. Há momentos que há que tomar decisões duras. E todos miramos para nossos padres, por mais herido que eles estejam, como solução de nossos problemas. E mais em um lugar como este, a madre lhe disse: mira, vete de aqui para que te salves, porque para mim não há solução, e ponga a salvo tus irmãos. E havia uma criatura de 2 anos. Imaginem-se ver a madre morrendo nas últimas palavras e tomar a decisão de abandonar o corpo herido da madre para salvar-te e poner a salvo outros 3 irmãos. Mas o instinto indígena, que eram indígenas de los niños, a niña toma a decisão: dejo mi madre porque há uma solução. Mas para mim, supervivente de uma caída de uma aeronave, corre a niña de 2 anos em braço, e tu sabe quantos dias estiveram em la selva colombiana? 40 dias. 40 dias. Que comeram? Não importa. Mas ela saiu com uma recomendação de ir-se para sobreviver e para pôr a salvo seus 3 irmãos menores. 40 dias depois foram encontrados, desnutridos, mas com vida. Por uma decisão. Não te quedes ao lado de aquele que já não tem solução, que está morto. Aleluia. Sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Deja o cadáver e escapa-te por tu amor a tua vida. E mira, se era próximo, era a madre, mas havia que tomar a decisão mais dura, que será recordada de por vida. Mas aceita a recomendação e a missão à la vez.
E Deus está dizendo: aparta-te de quem não sirve para andar acompanhando as promessas. Aleluia. Há muitos que serão bloqueios para ti. Se libere de bloqueio. Alce vuelo como as águilas em direção à promessa. Déjalo sendo sobrinho e vete ao lugar que Deus te direcionou. Aleluia. Jesus está aqui, amém? Podemos ser renovados, podemos falar línguas estranhas, amém? Podemos levantar as mãos e adorar, porque Jesus está aqui. Aleluia. O Senhor disse para Samuel: hasta quando lamentarás por Saúl, se eu já lhe rechacei? E às vezes estamos aí ao lado do corpo podrido, mas porque era amigo, que era companheiro, familiar, estamos aí bloqueados em nosso corpo. Os gusanos que comem a ele nos comerão a nós outros. E não damos conta de que Deus está dizendo: separe de aí. Aleluia. Selecione tus relações. Quarto lugar, rechace a unção de vingança. Não queira ser vingativo. Agora a senhora lhe mostra. Agora eu lhe mostro que Deus é comigo. Mira, Deus colocou em minhas mãos. Agora é para provar que eu tinha razão. Deus não hizo nada disso para isso. Deus está provando o caráter de Cristo em ti. Isaac tinha motivos para correr seu exército e matar Abimeleque e a todos. Porque Abimeleque expulsou Isaac no momento em que ele necessitava. Os irmãos acordam da semana passada. Sin embargo, quando Isaac agora é poderoso e bendecido por Deus, é por isso que a Bíblia nos ensina que quanto mais grande Deus nos hace, irmãos, mais temos que descender. Porque quando mais descendo, mais Cristo brilha em mim, mais Cristo aparece. Isaac agora era poderoso e bendecido. Abimeleque foi ver a Isaac e disse: agora reconhecemos que tu eres bendecido de Deus, não nos haga dano. Isaac corre ao carvão, prepara o fogo e hace uma barbacoa para Abimeleque e a todos sua gente, e hace um pacto de aliança. Aleluia. Rechace a opção de vingança. Decide ser o eslabão da cadena da provisão divina. Vingança não está nos planos do Senhor. Cautiva estava, mas poderia florescer. Quantas vezes decimos: eu não posso florescer aqui, tenho que ir para outro lugar. Uma vez um obreiro me disse isto: eu aqui não posso crescer, a igreja é pequena, não me cabe, eu tenho que, minha chamada é enorme, minha chamada é grande. E se foi, e não prosperou, não cresceu, menguou. Esta mente não pode florescer. Onde Deus nos põe, temos que florescer. Quando somos mentalizados de que as flores fazem parte. Aleluia. Glória a Deus. Tu não está ali para que tu seas salvado e bendecido. Tu está como solução. Quando Deus mandou Elias, o profeta Elias, ir para a cidade de Sarepta, de Sidom, e disse: ali há uma viúva que já falei com ela para que te reciba em sua casa. Quando lemos a história, observem que Elias havia profetizado em Israel e Acabe estava procurando Elias para matar. E Deus estava enviando Elias para esconderijos, para escondites. Deus estava dando livramento para Elias. Sin embargo, o Senhor disse: de tua aflição eu vou ser solução para outro. Quando Elias chega a Sarepta, quem foi salvo em Sarepta de Sidom? Elias ou a viúva? Quem? Segundo a Bíblia Sagrada, quem teve o livramento de Elias ou a viúva? A viúva. E em Israel havia muitas viúvas. Sin embargo, Deus mandou Elias
para uma viúva em Sarepta de Sidom. Quando Elias chega ali, a mulher está correndo lenha para fazer a última comida, comer com seu filho e morrer. Porque ela lo dijo, a palavra lo disse. Sin embargo, Elias disse: hazlo de lo que tu dices, pero me das a mim de comer primeiro. E ela disse: Senhor, como é isto? E Elias disse: se lo haces, nunca faltará a provisão divina nesta casa. E a mulher ia comer a última comida para morrer. E atende a voz do profeta e prepara uma comida para o profeta. Elias foi escapando de Acabe, mas foi como solução para a viúva de Sarepta de Sidom. E às vezes nós outros estamos pensando que todo tem que girar a nosso entorno para nos favorecer. Se não me favorece, não funciona. Tem que ser para que me agrade. Se não me agrade, tu eres solução. Tu tienes que golpear o corpo em serviço do reino de Deus. Esta é a quarta lição. Rechace a opção de vingança. Não queira ser vingativo. Deus colocará todo em seu devido lugar. Tu eres provisão. Em quinto lugar e penúltimo, não abandonou seus princípios, não abandonou o Deus de Israel. Hermanos, e isso nos hace pensar em histórias que conhecemos. Quantos pastores aí que tu has visto sair servindo a Deus e foram para outro lugar e olvidaram o Deus que serviam? Oportunidades em nossas vidas nos corrompem muitas vezes. Nos corrompem. O poder nos corrompe. Por isso muitos de nós outros estamos aí, mantenidos por el Senhor, com lo justo. Com lo justo, porque Deus sabe, Deus te quer aqui. Deus te quer adorando a Ele. E ela não abandona seus princípios, porque observe que no versículo ela disse assim: se mi Senhor fuera al profeta que está em Israel, ele seria curado. Ela não abandonou seu princípio e acordou-se do Deus de Israel, recordando o Senhor como solução para a vida de Naamã. A primeira oportunidade que temos fora da presença de Deus, negamos a Cristo, renunciamos e olvidamos do poder de Deus e decidimos a não ser instrumento de Deus. Deus necessita vasos e instrumentos aqui dentro, mas Deus necessita instrumentos fora daqui. E a igreja deste tempo presente não quer ser instrumento fora daqui. A igreja quer ser mundo e não pode ser, irmãos. Não pode ser. Eu não posso olvidar a palavra. Eu não posso olvidar o Espírito Santo. Eu não posso olvidar as ensinanças bíblicas. Mas nas primeiras oportunidades, olvidamos. Se aproxima o verano, e já de passo dejo uma recomendação para os irmãos. Muitos se olvidam que são igrejas. E os irmãos, não hace falta que eu te lo diga, que tu lo sabes de sobra. Muitos líderes, muitos pastores, esposas dos pastores, irmãs e irmãos, estarão em las praias semidesnudos. Mañana volverão, ocuparão o altar sagrado para ministrar a palavra. Aí entra o que aprendemos há 3 sábados atrás. O temor se foi. O temor já não existe. Esse lugar é sagrado. Esse lugar é o lugar onde Deus comunica todos os dias com o povo, onde Deus habla, onde Deus usa vidas. Eu não posso ser mundo aí fora e querer ser igreja aqui dentro do templo. Tengamos este cuidado. Deus derrou todo para ser desfrutado, mas com sabedoria.
Algunas se desnudarão por completo para correr um colorcito e estarão allí. E amanhã estarão dentro de los templos cantando. O mundo está vendo todas tus vergüenzas. Infelizmente, estamos vivendo dias assim, em que não sabemos discernir. Aleluias. Em que abandonamos princípios. Eu não aprendi desta maneira. E não somos radicais, mas há coisas que a Bíblia me ensina que não se pode tocar. Se eu predico que Deus é santo, vendrá buscar um povo santo, separado, que a Bíblia lo disse, separado. Se Jesus volver e encontrar estes líderes ou irmãos desnudos em la praia, eles estão separados ou estão mesclados com o mundo? Não são identificados como igreja. Não seremos identificados como servos do Senhor. Tenho que desfrutar. É um tempo que podemos desfrutar, mas não puedo olvidar meus princípios. Aleluia. Não puedo olvidar mis orígenes. Não puedo olvidar a palavra. Aleluia. E Deus está dando-nos tempo, oportunidade e orientação por la palavra. Pastor, está jogando pesado. Não, irmãos. Deus, Ele não vai equivocar com a igreja em el dia em que Cristo venir buscar a igreja. Ou ela é igreja ou não é igreja. Somos um povo separado. Somos um povo escolhido. Somos um povo zeloso de boas obras, que mostramos para o mundo perdido o caminho que nos conduz a Deus. E não entrar no caminho do mundo e se perder com ele. Deus está buscando um povo separado, que não pode olvidar mis orígenes. Quando saí da casa de meus padres, de minha madre, meu padre já havia falecido, em uma oração com um de mis hermanos, dos hermanos e minha madre, e um pedido de minha madre para mim foi: nunca te olvides de Cristo. Eu era cooperador na hora. Cheguei aqui, fui parar em um lugar equivocado, mentiram para mim, me han mentido. E a primeira oferta de trabalho que recebi aqui foi ir para a prostituição. E eu na praça, em frente do Mercadona de Mostros, orei a Deus e: Senhor, chegar aqui para prostituir-me aqui, me volvo para a casa de minha família. Mas não posso olvidar as enseñanças. Eu não posso olvidar as enseñanças de meus líderes. Não pode ser. E esta muchacha, volvendo aqui, não olvida. E ela habla. Quando Davi vai enfrentar a Golias, está todos os irmãos e todo Israel com medo. Todos amedrontados, os irmãos de Davi, e Davi no campo queimado del sol, trabalhando. E ele foi e disse: o que está passando aqui? Ele disse: mira, um incircunciso filisteu que nos tem todo aqui atemorizado, Davi. Eu vou lutar contra ele, não há problema. Saúl disse: como? Se tu não podes? Ele disse: que? Se eu apacentava as ovelhas de meu padre, de repente vino um osso contra ele, e o Espírito do Senhor foi sobre mim, e eu matei o osso. Eu corri as barbas de um leão que vino para tragar as ovelhas, e eu lo matei porque o Espírito de Jeová foi sobre mim. E Davi disse assim: quem é este incircunciso que afronta a Deus de Israel? Tenho o Espírito Santo, tenho o poder de Deus sobre mim. Aleluia, não pode temer. Davi se acuerda de lo que Deus hizo através de ele. Não podemos olvidar isto, irmãos. Não podemos olvidar nossos princípios. Aleluias. Glória a Deus. Para terminar, não se olvidem de lo que Deus hizo. Ainda não se olvidou. Certamente havia hablado da história, havia ouído falar da história de Israel. Sou cautiva, mas não me olvido de Deus. Às vezes chegamos a uma situação de nossa vida que não queríamos chegar, e todo o que sabemos fazer é lamuriar. Por quê?
Todo lo que sabemos hacer es quejarnos. No es nuestra canción diaria quejar por la mañana, por la tarde y por la noche. Hemos cogido el hobby de quejarnos. Desayuna protestando que el café está caliente. Come protestando que la comida ya está fría. Cena porque no come lo que quería cenar. Estamos sempre protestando. Estamos olvidando, hermanos, que lo que Deus havia hecho. Quando o Senhor quer livrar a Israel de Egipto, Deus mandou 10 plagas. Quando eles saíram de ali, chegaram ao mar. Quando chegaram no mar, se olvidaram das plagas. Porque quando chegaram no mar, começaram a queixar-se, e agora? O mar está cerrado. Deus nos saca de ali para matar aqui de que cima. E se olvidaram de que Deus havia enviado 10 plagas. E que Deus havia entrado no trono de Faraó e matado seu único filho, seu primogênito, seu filho. Olvidaram. Se olvidaram de que Deus havia sido provisión para eles em outras ocasiões. Quando a dificuldade chegar, volve um pouquinho atrás e acuérdate de lo que Deus te hizo ayer. E isso te dará força para prosseguir, te dará força para caminhar, te dará força para avançar. Acuérdate de lo que Deus hizo por ti há anos atrás. Não te olvides lo que o Senhor já hizo. Chego de frente del mar e me olvido de las plagas. Aí Deus diz para Moisés: abre as águas. Já que se queixam del mar, abre as águas. Pum, abre as águas, atravessa do outro lado. Chegou do outro lado, não havia água para beber. Se olvidou de las plagas e del mar aberto. Agora não há água, Moisés, moriremos de sede. E agora que, Moisés? Eles estavam focados em la provisión seguinte. E sempre se olvidava de lo que Deus havia hecho. Tu não era para estar aqui hoje. Mas antes deste dia de hoje, Jesus já te livrou da morte. Ele já foi salvação antes de que chegasse a este lugar. Como olvidar lo que Deus já hizo? Não posso olvidar lo que Deus já hizo. Hoje me falta trabalho, mas antes também faltava. E Ele enviou o alimento necessário para que tu pudesse chegar aqui nesta tarde. Aleluia. Não cobro, não tenho o dinheiro que queria, mas Deus sempre foi tu provisão. Pastor, estou no deserto, mas ha havido água aí. Sigo no deserto, mas Ele enviou pão e carne. Aleluia. Não pode olvidar de lo que Deus já hizo. Aleluia. Porque se não fora por uma intervenção de Deus há anos atrás, hoje não estaríamos aqui enfrentando uma nova adversidade. Mas é porque um dia o Senhor colocou suas mãos e nos livrou de algo. Aleluia. Moisés, não há água. Abriu o mar, 10 plagas e se olvidaram de todo. Ao invés de mirar para trás e levantar as mãos e agradecer e dizer: Senhor, sabemos que Tu nos mandarás a provisão. Não hicieron isso. ¿Sabe por que não hicieron, hermanos? Porque somos o pueblo que pensamos que todo tem que ser quando e como queremos. Tem que ser hoje, Senhor, senão não vale. Aprieta a Deus em uma oração: Senhor, ou me dá ou te abandono. Ou me haces. Há um tempo para todo. Todo há um processo. E às vezes queremos saltar etapas em nossas vidas e não podemos saltar etapas. E Ele nos ensina isso. Nos está ensinando a não olvidar, porque Ele acordou-se, viu o problema de Naamã e disse: mas em Israel há um profeta. E se ele orar, esse homem será curado. Esse homem receberá a cura. Se o profeta que está em Samaria orar por ele. Estava falando de Eliseu.
Deus agora manda água. Há muitas coisas enchufadas. Deus manda água para eles. Tomam da água e seguem seu caminho. Deus foi provisão para eles. Chegaram às águas amargas de Mara, não puderam beber, se queixaram, as águas não podem beber, estão envenenadas. Estava pendentes de lo que estava ali, e a escassos quilômetros havia uma provisão com oásis para eles, e eles não haviam visto. Às vezes estou focado em el problema aqui e não vejo a solução ali, mano. São como aqueles que baixam a cabeça e vai assim, mira aqui e cai ali. Vamos mirar o sobrenatural. Vamos ver o sobrenatural. E não vamos olvidar que as mãos do Senhor estão alçadas para liberar su pueblo. Aleluia. Acuérdate, te recuerdas de la enfermedade curada? Que já foi sanada por Deus? Te acuerda de la aflição de alma que Jesus foi provisão para ti e o Espírito Santo te consolou? Acordas desse detalhe? Não. Acorda de la salvação de los tuyos familiares, amigos? Te acordas disto? E hoje nos quejamos por uma prova, por uma luta. Isto tem um motivo. Isto tem um propósito. Acuérdate, te recuerdas del quarto oscuro, de la depressão, que aí Satanás te queria matar, e Jesus enviou solução dentro de la oscuridade e te sacou de la depressão? Quando todos pensavam que não havia solução, de aí o Senhor alçou as mãos e te sacou de aí. Aleluia. E essa muchacha decide ser solução para seu Senhor, hablando, como disse na palavra, del Senhor, e despertou em nele um interesse. Correndo aqui para resumir e terminar. Despertou em Naamã um interesse, porque alguém falou de uma solução. A solução está em tus manos. E quantas vezes não apresentamos para o mundo a solução? Aleluia. Ela decide falar, e quando ela habla, despertou em Naamã um interesse por ir. E quando ele foi ali, rapidamente o rei, claro que sim, eu sou interessado em que tu seas curado. Aí escreve cartas e manda para o rei de Israel. Não era Lavia. Mandou cartas para o rei de Israel. Quando chegou as cartas, aí o rei lê as cartas e disse: mira, envio a Naamã, jefe do exército, para que tu le cures de sua lepra. Aí o rei rompe a roupa e disse: que é isso? Está buscando uma afronta contra mim? Por acaso sou eu Deus para curar? Aí Eliseu se entera e diz: não, descanse. Traga Naamã aqui. Dile que venga. E vai saber que existe profeta em Israel. Aleluia. Maior problema da atualidade é de pensar que a luta presente é maior que a outra. É de pensar que esta é a mais grande de nossas vidas. E esta não é a mais grande. Já hemos vencido coisas maiores, irmãos. Já hemos vencido coisas muito piores que estas que estamos vivendo. Mas não podemos perder a direção. Não podemos perder. Porque quando pensamos assim, isto nos hace olvidar de Deus. E Naamã vai encontrar-se com Eliseu por causa de uma muchacha. Quando ele chega ali, Naamã le manda um mensageiro a dizer-lhe que vaya se molhar 7 vezes no Jordão, água suja, e ele se enfurece e não queria ir. Mas decide obedecer e foi 7 vezes e foi curado da lepra. Foi sanado. A Bíblia não dá os detalhes. Será que Naamã se acordou de la muchacha que estava em sua casa? Se ele se acordou, não sei. Mas a Bíblia disse
que quando ele entrava com o rei no templo, que se colocava delante de seu Deus, a Bíblia diz que ele promete para Eliseu que seu coração adoraria a Deus de Israel. Aleluia. Porque alguém decide ser instrumento. Aleluia. Glória a Deus. Alguém decide apresentar solução para problema. Aleluia. E não se olvidar de lo que Deus já havia hecho. Os discípulos de Jesus chegou um momento e disse: lamentamos, morreu Cristo. E nós outros pensávamos que ele seria quem fosse o remissor de Israel. De repente Jesus aparece ressuscitado depois do terceiro dia, dizendo: eu sou el que vencia o mundo. Em casa de Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. El que crê em mim, aunque esté morto, viverá. Será que dá, irmãos, para parar? Será que podemos centrar em lo que Deus está fazendo agora mesmo aqui? Será que podemos centrar em lo que o Senhor está fazendo de aqui por delante, dentro de alguns minutos, de lo que Ele pode fazer dentro desta situação que estamos, ou que alguns estão vivendo agora? Quando recordo do mar aberto, digo: não há nada impossível para Deus. Aleluia. Solução. Todos os irmãos observam por onde iniciamos. Está na mente. Controle isso. O que estamos pensando? Nossos pensamentos daqui a pouco serão ações. As ações se transformarão em palavras. E isso entristecerá o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Estamos pensando que Cristo está sendo algo sobrenatural hoje. Estamos pensando que Jesus está solucionando um grande problema hoje. Eu tenho que aprender com esta muchacha essas 5 coisas importantes: rechazar a opção de vingança, não se olvidar de Deus, controlar, ser livre. Porque observe que uma prisioneira liberta um homem livre. Uma prisioneira teria solução. Então, tu deserto é por um motivo. Tu valles tem um motivo. Agora quizá está faltando a organização das estruturas dos pensamentos. De organizarmos e desprendermos de lo que nos suma. Desprender. O Senhor insiste nisso. A igreja necessita desvincular de coisas, de pessoas. Mas é tão difícil, mas não serve para o propósito de Deus em tua vida. Não vai servir, irmãos. Mas eu não quero deixar, pois continue. Deus não vai obrigar, continue. Mas a promessa não se cumprirá. Muitas vidas atualmente não se encontram e dizem: não sei qual é meu chamado, não sei qual é meu ministério, não sei o que posso fazer, quero fazer, mas não, estão perdidos porque não têm uma direção. Ou se alguém lhe disse: vete por aqui, ele vai por aqui. Se alguém lhe disse: não, dá-te a volta, ele vai levado como uma hoja seca por el vento que lhe leva para todos os lugares. Ele nunca tem uma mente fija em nada. Ele é levado por outros. Flutuantes, ninhos flutuantes, como disse o apóstolo Paulo. Tenha um pensamento estável. Tenha um pensamento que esta tragédia será usada para superar dificuldades e para bendecir a alguém. Tenha um pensamento estável de que Cristo está nesta embarcação e não morirá. Tenha um pensamento estável de que onde Deus está, todo prospera. Tenha um pensamento firme de que Jesus está contigo e não te abandonou e não te desamparou. Nada te poderá ser frente porque o Senhor está contigo. Aleluia. Mas está difícil, não importa. Quanto mais difícil, maior será o milagre na intervenção divina. Não importa tamanho, não importa. Mas és um gigante, não importa. Não importa. Para mim não há solução porque a medicina disse que não. A medicina disse.
mas a última palavra quem determina é o Senhor. E Jeová aún não has hablado sobre o tema. Aleluia. Quando Ele abrir a boca e falar, algo acontecerá a tu favor. Aleluia. Aprenda a adorar a Deus assim. Aprenda a glorificar a Deus sentindo dolor. Aprenda a glorificar a Deus com dolor de cabeça. Aprenda a glorificar a Deus com dolor na espalda. Aprenda a glorificar a Deus assim. Aprenda a adorar a Deus assim. Aleluia. Porque aí Deus vai ver que tipo de adoradores somos. Aprenda a adorar a Deus quando abre a nevera e se cai os iogures, se cai os postos e se cai todo. Mas aprenda a adorar a Deus quando tu abre a nevera e não há nem luz para a lâmpada. Adore aí. Quantos podem adorar a Deus da providência? Quantos podem ser renovados e cantar quando todo é desfavorável? Senhor está renovando vidas. Aleluia. E nos está dizendo, a situação está complicada, mas continue cantando, continue adorando, porque quando cantas e quando adora, o Senhor está trabalhando, Deus está movendo, o Senhor está fazendo algo. Não olvide tus orígenes, não olvide tu Senhor, não olvide o tamanho do Deus que sirve, não olvidem-se o Deus de Israel, é Deus que abriu o mar, é Deus que hizo nascer água no deserto, é Deus que prosperou a Israel, é Deus que usou na vida de Eliseu, de Elias, é o Senhor que mandou água no deserto. Não se olvidem de Jeová, porque o Senhor está neste lugar para bendecir a vida de los que adoram em espírito e em verdade e glorificam ao Senhor, independentemente de como estão ou de lugares que estão. Que fé! Que tipo de fé, irmãos, temos em los dias atuais, que esperamos uma promoção, que esperamos ser promovido de cargo na empresa para testificar, que esperamos uma subida, um incremento em el sueldo para testificar, que esperamos a compra del veículo del sueño para testificar. Não, senhores, porque nossa fé está basada em la cruz del Calvário, de aquele que nos salvou. Uma canção que os irmãos cantam que diz: se Deus hace, Ele é Deus. Se Ele não hace, continua sendo Deus. E não se preocupem por el corpo físico, porque o que é capaz de matar o físico não toca a alma. Tu és vaso, tu és instrumento, tu és eslabão que une propósitos. Deus está unindo propósitos. Tu dolor tem um motivo. Deus está curando alguém, porque alguém está virando tua enfermidade e está adorando. Só nós que podemos entender que Deus está hoje aqui, o mesmo que estuvo ayer. Podemos levantar as mãos para o céu e glorificar, porque Ele foi, Ele é e Ele há de ser eternamente. E eu quero dizer uma coisa para a igreja: se prepare para coisas sobrenatural, se prepare para viver experiências sobrenatural, se prepare para a provisão do Senhor, mas proponha em tu coração ser eslabão para unir propósitos. Alguém chegará para ti e te vai dizer: eu não te entendo, eu não sei como consigues ir à igreja, como consigues cantar, como vive. Já era para haver te suicidado, quitado a vida, porque está em uma situação que eu não conseguiria resistir. Mas alguém vai querer saber por que tu sigues adorando, e quando ele se enterar, ele vai vir para Cristo. Vidas serão transformadas por tu dolor, tu problema. Podem adorar a Deus, podem glorificar, porque Ele é Deus de provisão. Aleluia. Quando parecia que todo estava perdido, Deus enviou alguém a tu encontro, e quizás tu nunca mais volvistes a ver tal pessoa, mas o Senhor enviou para uma provisão. Aleluia. Não diga assim: Senhor, é grande, meu problema é grande. Diga para tu problema assim: há visto
vivir com o dolor de tu problema. Diga para ele assim: ha visto? E ele te vai perguntar: que? Tu disse: o tamanho do Senhor que te sirvo. Aqui não, é morada do Espírito Santo. Organizem pensamentos. Minha mente tem que ser lugar de culto. Em mente temos que cultuar 24 horas a dia. Hasta dormindo, pida ao Senhor que te dê sonhos de adoração a Deus. Estou em um lugar desfavorável como esta niña, mas minha mente não está aí. Minha mente é lugar de culto. Estou na prisão, mas minha mente está em Jerusalém. Em na prisão, mas em mente estou cantando e vendo Deus atuar. Aleluia. Em prisão, o corpo sofrendo algo, mas em mente estou adorando, glorificando, cantando e glorificando a Deus. Mente que é lugar de culto não passa a ser oficina de Satanás. Mente desocupada, onde não há um altar para o Senhor, como disse aqui na semana passada, todo lugar que Abraão passava, edificava um altar ao Senhor, mas quando ele chegou ao Egito, ele não edificou um altar para o Senhor, e é lugar que tu não edifica um altar para o Senhor, o inimigo vai actuar, porque no Egito, a descendência de Abraão foi escrava. Então, em todos os lugares, edifique um altar para o Senhor. A mente é lugar de culto. Amém? A mente é lugar de culto. Em casa trabalhando, mas é dia adorando. Irmãos, eu predico a semana inteira. Estou um pouco transtornado. Lunes vou para o trabalho e vou predicando para mim em mente, para mim. Estou trabalhando, alguém está falando comigo e estou predicando em mente. Procura ser com que minha mente seja um lugar de culto 24 horas. Quando Satanás chega à porta de tua mente e vê que aqui é um lugar que o Espírito Santo está sendo festa, ele se vai. Oh, aleluia. Deixa o Senhor atuar em tua mente. Ele vai usar a alguém para chegar e tentar desconectar-te e dizer-te algo que te repreende. Não, mira, estou em um momento em que não posso desconectar-me. Não tragues ofensas do inimigo. Não tragues. Se desvincule. E o Espírito do Senhor te ajudará. Aleluia. Quantos desejam ser instrumentos usados por Deus? Quantos desejamos ser este instrumento aqui, ó, como esta linha, aprender com ela, de uma tragédia, de uma desgraça, ser um instrumento para curar a alguém e fazer com que este alguém se vuelva o coração hacia Cristo. Os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei disse: ou me adoram ou te queimo, e quem te livrará de aí? Disse: o Deus a qual servimos não somente nos livrará do fogo, como de tus manos. Aquece o fogo, lance os três dentro da hogueira. Lançaram os três, mas a Bíblia diz que o rei mira e disse: não eram três? Alguém que com um propósito de ser diferente, mente livre, vou para o fogo, mas estou andando no gelo. E se me vão meter meu corpo no fogo, mas minha mente me diz que estou pisando neve. Estou andando em lugares frescos. Lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo, mas não lançaram a mente deles. Eles estavam livres e dentro adorando ao Senhor. E o quarto homem del horno aparece. E o rei disse que não eram três, sim, eram três, mas há quatro. E um é diferente. Um é semelhante a los deuses.
nesta situação de prova, parece ser o último momento, tu provocarás com tu culto mental a intervenção del Deus de los deuses, del Rei de los reyes e Senhor de los senhores. El fuego não queimou los tres, e quando eles saíram de allí, el rei disse: aqui não se adora al rei, aqui não adorará outra coisa, senão al Deus de Sadraque, al Deus de Mesaque e al Deus de Abednego. A partir de hoje, em todo o império se adorará Jeová de los ejércitos. Ponga-se sobre tus pés, aleluia. Propósitos, lugar de culto, que a mente seja lugar de culto, aleluia. Está com febre, mas está cultuando, está passando por dificuldade, mas adora. Mas se o corpo cair, se o corpo físico cair, tu estarás na eternidade adorando, glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Jesus está neste lugar. Ele está neste lugar renovando nossas vidas. Aqueles que podem por 1 minuto, nos faltam 10 minutos, estamos dentro de nosso horário, vamos terminar a tempo. Aleluia, cerrar os olhos e adorar a Deus. Quizá o inimigo te está oprimindo hasta hoje por algo, e o Espírito Santo te está dizendo: